Nesta aula, nós vamos falar sobre Machine Learning aplicado à detecção de fraude, tá? A gente vai aprender a detectar e prevenir fraudes com base em inteligência de negócio. A ideia aqui é compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, que eu trabalho como cientista de dados na área de fraude, né? E quero compartilhar um pouquinho com vocês o que é que a gente avalia, o que é que a gente tem de saída, quais são os desafios que a gente já encontrou até o momento na área de fraude, tá? Eu trabalho especificamente na área de fraude e crédito, então a gente trabalha tanto na detecção de fraude, que é aquela que o indivíduo talvez colocou um e-mail que não é dele, mostrou um documento que não é dele, como também na ideia de inadimplência, na ideia de crédito, tá? Uma pessoa pede um empréstimo, por exemplo, ou faz uma compra e deixa de pagar a compra na terceira, quarta parcela. Ou então faz o empréstimo e deixa de pagar o empréstimo na terceira, quarta, quinta parcela. Então, são duas coisas distintas, embora tenham a ver, mas o que eu vou falar nessa aula tem a ver com detecção de fraude, tá? Então, começando pela nossa aula 1, que é uma aula de apresentação para vocês, eu quero passar, para quem não tem conhecimento nessa área, vocês precisam ter a ideia de que o primeiro ponto que vocês precisam ter noção é que quando a gente for modelar a ideia de fraude, a gente tem a ideia de evento raro. A fraude, obviamente, não vai acontecer mais do que o sucesso, porque senão o negócio não faz sentido. Imagina você abrir uma empresa de empréstimos e ter mais fraude do que retorno. Não faz sentido. Então, a fraude, assim como a adimplência também, vão ser eventos raros e por ser eventos raros, vão ser eventos complexos e de alto impacto financeiro, tá? O ponto aí é você evitar que essas fraudes cubram o que você ganha, tá? Como eu falei no começo, se você tiver mais fraudes do que sucessos no seu negócio, não faz sentido você abrir o seu negócio. E também tem a ver com o fato de que se a sua fraude teve impacto financeiro tão alto, então não faz sentido você seguir no seu negócio. Porque o que acontece é, às vezes você tem lá empréstimos de 1.000, de 2.000, de 1.000, de 2.000, 3.000, que as pessoas fazem a devolução, pagam bem. E aí você empresta ou faz um empréstimo de 20 mil e a pessoa não devolve e não paga. Então vejam que não somente é pelo fato da quantidade, mas tem a ver muito com o lado financeiro, tá? Então, tudo isso é avaliado. Não é somente pegar a base, avaliar, tem 5% de fraude. Vamos modelar, vamos usar a regressão logística e vamos dizer para o cliente que, olha, dado esse perfil aqui, é fraude. Tem tanta chance de ser fraude. Dado esse perfil aqui, tem tanta chance de não ser fraude. Não é apenas isso. Você também tem que avaliar o impacto financeiro com relação a esse ponto. Então, se o cliente te disponibiliza, por exemplo, o valor do loan amount, que é o valor do empréstimo, ou valor devido, essa variável também vai ser importante. Mas a gente deixa para falar isso no futuro, tá? Aqui é apenas um breve comentário do que a gente vai ver, do que a gente vai entrar em detalhes. Então a ideia aqui é mostrar modelos estatísticos e algoritmos de machine learning para detectar comportamentos anômalos, porque uma fraude é um comportamento anômalo. Então a gente vai tentar construir scores de risco. Eu não vou entrar muito na construção de score, mas sim na ideia do fit engineer, da construção, do que é que a gente precisa de variáveis para construir o modelo, e a construção do modelo e a avaliação do modelo. Porque a construção do score não faz muito sentido a gente avaliar já nesse primeiro momento aqui, tá? Então a gente também vai tentar falar sobre redução de perdas, principalmente nessa ideia de que é interessante que você mostre para o cliente não somente o modelo, mas também a ideia de que ele precisa sim compartilhar informações de valor de empréstimo, por exemplo, para a gente sempre mostrar análises extras, tá? Quando você monta o modelo e entrega para o cliente, você precisa montar um relatório completo. E nesse relatório completo você vai ter que mostrar comportamento do atributo com relação à fraude. Será que o aumento desse atributo aumenta a fraude ou diminui a fraude? Qual o comportamento desse atributo com relação à bivarada de risco? Ou seja, será que para um e-mail que tem mais risco, qual é o percentual de fraude aqui? E também com relação ao loan amount, né, que é o valor do empréstimo. Será que quanto maior o número de pessoas dessa região pedindo empréstimo, o número de fraudes aumenta? Então fazer não somente a entrega de um modelo nu e cru, mas sim pegar todas as covariáveis que o cliente disponibilizou e fazer análises extras, né, análises adicionais, para que o cliente entenda o valor do que você está entregando. Ou seja, você não está entregando somente um score, você está entregando estratégia. Então a ideia aí é que você dê um score, que é o que de fato o cliente vai utilizar, mas também que permita ao cliente utilizar esse score com alguma outra coisa, tá?
às vezes o cliente também disponibiliza, por exemplo, o próprio score que ele utiliza para aprovar ou rejeitar clientes, né? Então, é interessante também pedir ao cliente esse score para que você consiga fazer bivariadas. Olha, se você pegar o seu score que você já tem e juntar com o meu score que eu estou dando, você consegue ter uma maior taxa de aprovação com menos risco, tá? Dentre outras coisas, né? Às vezes você está querendo avaliar, por exemplo, olha, essa galera que você aprovou no seu score, no meu eu rejeito. Por isso, por isso e por isso. Aí o cliente vai observar, interessante. Então, além do meu score, eu vou ter um auxiliar, que é o de vocês, né? E o de vocês também dá argumento com base nas covariáveis para que eu de fato rejeite o cliente. Então a gente lida muito com esse ponto de que o cliente manda para a gente uma lista de aprovados, a gente modela com base nessa base e mostra, olha, existem clientes que você aprovou, mas deveria rejeitar. E o contrário também, olha, existem clientes que você rejeitou, mas você deveria aprovar. Então, essa ideia também que tem a ver com o posicionamento sobre inclusão financeira também é outro ponto importante, tá? Então, todos esses conceitos é tudo que eu vivo no dia a dia e o que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, você vai ter, né, vai aprender desde o entendimento dos dados transacionais até a implementação e interpretação dos modelos. Implementação já não é o ponto que parte da modelagem, né? Implementação tem a ver quando você termina o modelo, você gera dois arquivos. Geralmente a gente monta um Mojo e o Entiles. O Entiles é aquele arquivo que transforma a probabilidade, né, da regressão logística ou de uma árvore de decisão para um score. E o Mojo é o seu próprio objeto do modelo, que você leva para a implementação, para colocar lá no API e o cliente, caso você consiga vender o modelo para esse cliente, ele consiga utilizar. Né? Então, o ponto, não quero entrar muito em implementação porque não é a nossa área, mas sim na ideia da interpretação do modelo, né, na ideia dos dados que você vai receber, o que fazer com esses dados, que tipo de análise você vai fazer, que tipo de feature engineering é possível fazer, dentre outros pontos. Então, de pré-requisito, é necessário que você tenha um pouco de conhecimento básico em estatística, embora eu vá falar muito aqui para vocês e compartilhar muito, para que vocês não fiquem totalmente perdidos, e um pouquinho de Python também. Embora também essa ideia de, eu sempre compartilho de que com o advento da inteligência artificial, eu acho que é mais importante, na minha opinião, que você entenda o negócio, entenda a estrutura, do que entenda de fato a programar. Porque se você quer falar, eu queria construir uma variável que pega a data e que cria outra variável, que seja aquela transação ocorreu de madrugada, de dia ou de noite. Você não precisa aprender a programar, fazer isso. Você passa essa informação para o ChatGPT, para o Copilot, para o do Google, né? Até esqueci o nome agora. E ele vai fazer isso para você. Então é mais importante que você ter a ideia de que você está transformando uma variável que era data em uma nova. Então é mais importante esse senso crítico, né? Essa ideia, do que de fato saber programar. Então, o conhecimento básico de Python que eu peço aqui é que você saiba compilar pelo menos as coisas, né? Tipo, eu tô pegando isso, colocando aqui, a saída é essa. Eu consigo ler as primeiras. Então, não é entender o loop, né? For, if e por aí vai. Não é isso, tá? E também é recomendável que você já tenha feito o Data Science Course, que é o meu curso que eu estou disponibilizando juntamente com este, tá? Quais são os resultados então da sua aprendizagem aqui? Você vai compreender os tipos de fraude, indicadores de risco. Já falei um pouquinho para vocês agora, anteriormente, né? Criar atributos comportamentais e reputacionais, a gente vai entender mais à frente isso. Treinar e validar modelos supervisionados e não supervisionados. Lembrando que o nosso foco vai ser mais o supervisionado, né? Que é quando o cliente disponibiliza para a gente se a transação é fraude ou não fraude. Avaliar o modelo com métricas de negócio e fairness, que seja com justiça. A gente também vai entrar um pouquinho em detalhes aí. E construir um score antifraude real com Python. Aqui, esse último ponto eu coloquei como adicional, mas vai ser mais como tarefa para vocês, tá? Porque o que eu queria passar é a mensagem geral do que acontece na área de fraude, perfeito? Então é isso, a gente termina por aqui a nossa primeira aula e parte para a segunda aula com a ideia mais aprofundada sobre machine learning aplicado à detecção de fraude. Nos vemos.